Hare Krishna! Tudo bom, pessoal? Então, o tema de hoje é um tema bem interessante. A gente vai estar falando como estudos da Bíblia, do Jesus real, mostram que Jesus não acreditava nem em alma, nem em céu, nem em inferno. E antes de você desistir, falar que cara maluco, totalmente, fica aí que é bem interessante o que eu vou estar te apresentando aqui hoje. E o que eu estou apresentando hoje é baseado nos estudos, no trabalho de um grande estudioso bíblico chamado Bart Denton Ehrman. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para você conhecer os livros dele. Também vou deixar um link aqui para um outro ensaio que eu achei na internet de um acadêmico brasileiro falando sobre outro tema, mas ligado também ao Jesus histórico, para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa realidade. E antes de eu começar, também quero deixar uma coisa bem clara aqui, né? Eu sou super fã de Jesus, quem me conhece, que segue meu trabalho, sabe que eu sempre falo que Jesus é um enviado de Deus, que é uma alma enviada de Deus, muito especial, um amor a Deus incomparável, impossível da gente conseguir atingir. Então eu sou super fã. Agora, sendo perfeitamente honesto, eu não sou muito fã de tudo que foi sendo acrescentado e inventado e colocado em nome de Jesus e que continua sendo feito até os dias de hoje. Por isso que eu, nos meus estudos, na minha vida espiritual, eu sempre vou para a essência, tanto no estudo de outras religiões, como o cristianismo, o islamismo, mas também na minha própria, no estudo dos ensinamentos de Krishna. Eu sempre vou lá e passo para vocês aquilo que eu acredito ser o mais autêntico, mais original, e não dando assim tanta importância às alterações naturais que surgem. O ser humano é assim, ele vai alterando, vai mudando. Fica aquela coisa do jogo de telefone. Um fala uma coisa, aí outro fala outra, e isso vai acontecendo de século após século, e aí vai dando distorções profundas. E olha só que distorção que vai ser essa que a gente vai colocar aqui, né? Que chocante que vai parecer dizer que Jesus não acreditava nem em alma, nem em céu, nem em inferno. Então aguenta aí e vamos ver aqui ponto por ponto para vocês entenderem mais. Bom, vamos lá então. De novo, só para vocês entenderem, esse Bart Denton Ehrman não é um cara qualquer, ele é um estudioso da Bíblia dos Estados Unidos, com foco em crítica textual do Novo Testamento, o Jesus histórico e a origem e desenvolvimento dos primórdios do cristianismo. Então ele super estuda exatamente o início de tudo, o Jesus histórico, como começa a análise, né? Ele estudando nas línguas originais, os textos. Então é o foco dele. Ele já escreveu e editou 30 livros sobre esse tema, sendo que 6 deles são best-sellers no New York Times. Então não é uma pessoa qualquer, tá? É um conhecimento bem certo, bem bacana. Então vamos lá. Bom, olha só, então, eu vou te explicar agora como Jesus não tinha o conceito de sofrimento eterno no inferno, isso não existia, ele não tinha esse conceito, nem tampouco do prazer infinito do céu. Então, nem um inferno eterno, nem um prazer infinito no céu, ele não tinha esse conceito. Agora vamos lá, vamos começar a falar primeiro do conceito de alma, porque tudo vai começar desse ponto. Eu não sei se vocês sabem, mas de fato não existe o conceito de alma na tradição judaica no sentido do Velho Testamento. Então no Velho Testamento, você vai falar, mas espera aí, não é que eu li alguma coisa? Não, você pode voltar lá e ler, não tem o conceito de alma, tá bom? Alma é o sopro, a respiração. Então o conceito que eles tinham é o seguinte, que a alma não tem alma, tem vida. Olha só, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito, aí aqui o termo alma vivente, ou seja, mas não é que está escrito alma lá, foi feito um ser vivente, entendeu? Gênesis 2:7. Gênesis 3:19. Com o suor de seu rosto
você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Tá? Então essa famosa frase, né? Do pó viestes e ao pó voltarás. Qual que era a ideia? A ideia é que você só tem essa vida mesmo. Isso aqui é vida. Você não tinha vida, né? Do pó. Pronto, agora você tem vida. E quando você morre, acabou. Acabou a vida. Esse era o conceito judaico, esse era o conceito que Jesus tinha também. Toda a tradição judaica, esse era o conceito. Você vive e você morre. E acabou. Do pó você voltará, tá? Não tinha o conceito de vida após a morte. Olha só que interessante isso. Você fala, peraí, mas não tinha o conceito de vida após a morte. Só morte depois da morte. Morreu, acabou. O corpo é a pessoa. No conceito original cristão, no conceito original de Jesus, né, no sentido cristão, mas no conceito original judaico. O corpo é a pessoa, é a alma, não há uma alma à parte. Não há vida sem este corpo. Vocês, é difícil para a gente porque a gente está tão acostumado com a influência da minha tradição, da tradição que eu sigo, a tradição que eu ensino para vocês, a tradição da Bhagavad Gita, do Yoga, de Krishna. A gente já fala tanto em reencarnação, em alma, já tem tão, né? Aqui no Brasil o Espiritismo, ficou tão forte esses conceitos, que a gente perde a noção. Por isso que é legal ter um estudioso, né? Para mostrar, para ver, vem cá, como é que era mesmo? Não, o conceito era outro, e você, quando você, opa, peraí, era assim, aí você volta e lê a Bíblia, você vai falar, não é que é isso mesmo? Porque a gente fica com uma ideia na cabeça e não está vendo na Bíblia, a gente não tira a ideia da cabeça, porque não falou que não era, mas não falou que não era porque não tinha nem pensado em falar que não era. Então o conceito que se tinha era esse, que a vida é isso, e acabou. E não tem vida depois da morte. Na morte, acabou. Vamos lá, vamos continuar. Bom, então, o que acontece? Historiador, isso aqui, de novo, eu estou pegando de acadêmicos sérios que estudam o assunto. 200 anos antes de Jesus, né, 200 anos antes de Cristo, né? Foi surgindo um novo conceito entre os judeus. Então, até 200 anos antes de Cristo, você sabe que a tradição judaica volta milhares de anos antes de Cristo, né? Mas 200 anos antes de Cristo, começa a surgir uma nova ideia entre os judeus. E essa nova ideia era o seguinte, eles pensaram o seguinte, vem cá, como entender que Deus controlava tudo, mas seu povo, lembra que, né, os judeus eram o povo de Deus, né? Porque eles realmente eram, no sentido que no Ocidente os únicos devotos de Deus eram judeus. Isso é bem legal, eu falo isso em outras aulas, né? A tradição de Krishna, do Yoga, eram de devotos de Deus e bem mais antiga do que o judaísmo, mas eles estavam lá no Sudeste Asiático, naquele lugar que a gente chama hoje de Índia, Paquistão, Bangladesh, toda aquela região, né, indo até os Himalaias. Enfim, eles tinham essa civilização, estava lá. E o que a gente chama hoje de Oriente Médio, o que a gente chama hoje de Europa, não tinha nada disso. Só tinham os judeus, né? Os judeus chegaram, então eles eram os únicos devotos de Deus no Ocidente. Tanto que o famoso templo, né, o templo feito de Salomão, o templo de Salomão era o primeiro templo feito a Deus fora da cultura e civilização de Krishna. Lá tinha muitos templos para Deus. Mas o templo de Salomão é muito importante porque foi o primeiro fora
do Sudeste Asiático. Bom, mas vamos lá. Então, não tinha. Mas então, 200 anos de Deus. Então, eles estavam lá. Vem cá. Deus controla tudo e nós que somos o povo de Deus, os judeus, por que que nós estamos sofrendo tanto? Né? Porque já tinha passado, né? Você estudou um pouquinho, talvez você saiba, muito sofrimento, né? Eles foram escravos lá no Egito, depois eles foram lá e vai lá para Israel, terra prometida, mas não era nada tão brilhante assim, ralação, e aí começa invasão, Império Romano, complicado, né? Assim, não tinha vida boa, assim. Então, por que a gente está ralando aqui? O que está acontecendo? Que esse Deus, que a gente é o povo de Deus, Deus controla tudo e a gente está ralando tanto. Então, eles pensam assim, não, tem que ter algum tipo de justiça, né? As coisas têm que se equilibrar em algum ponto, porque aqui não está dando certo, tá bom? Então, esse foi um conceito que foi surgindo 200 anos antes de Cristo, tá bom? Bom, então eles entenderam o seguinte, que tinha um conceito que criou, que tinham forças do mal, ok? Que por alguma razão Deus teria permitido que essas forças agirem controlando o mundo. Então eles falaram, não, Deus realmente é super, né, bacana, perfeito, incrível, controla tudo, mas por razões que a gente não pode entender, Ele deixou forças do mal controlarem este mundo. E por isso que está uma porcaria, a gente está aqui sofrendo e a coisa não está muito legal, tá? Por isso que está acontecendo. Só pode ser isso, explica, né? Deu uma explicação para a situação. Mas, né? Porque também não podia ficar só nisso, né? Porque aí não tinha esperança. Então eles concluíram, mas essas forças tinham pouco tempo sobrando. Olha só, gente, isso é bem importante. Logo, Deus interveria, acabaria com tudo e, olha só, estabeleceria o reino de Deus aqui na terra. Um paraíso aqui na terra. Olha só que interessante. Então, até então, séculos e séculos de judaísmo, não tem essa ideia de alma, só tem o corpo, tem essa vida e tem Deus e você faz essa vida o melhor possível e tal para satisfazer Deus porque é isso que você tem que fazer e tal e acabou. E aí você morreu. Acabou. E continua seus filhos e tal, mas você acabou. Aí tal e tal, a coisa não estava indo bem, então não, vem cá. Vai ter que ter alguma coisa, vai acontecer. Está muito ruim, tem uma força do mal que está controlando esse mundo, mas vai acabar logo, logo. Já vai acabar logo, logo, e quando acabar, o que vai acontecer é que então Deus vai estabelecer, aí eles criaram essa ideia, Ele vai estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Não é que tinha um reino de Deus lá para você morrer e para ir, não tinha essa ideia, eles não tinham esse conceito. Engraçado que na cultura védica, na cultura de Krishna, tem esse conceito, mas eles não tinham esse conceito. Entendeu? Então, o conceito que surgiu é que não, o reino de Deus aqui na Terra, um paraíso aqui na Terra vai ser estabelecido. E aí que vai entrar, então, o conceito de ressurreição. As pessoas me perguntam, vem cá, como é que é essa coisa de ressurreição? Como é que compara com reencarnação? Não tem nada a ver. É um conceito diferente. Mas o conceito que surgiu 200 anos antes de Cristo aparecer é que então teria essa ideia da ressurreição. Como é que funciona isso? Todo mundo que já tinha morrido, então seu avô, tal, não sei o quê, a tia, todo mundo que já morreu lá, morreu o senhor, né, seu Zé morreu lá com 70 anos, né? Ok, então o que vai acontecer? Ele vai voltar à vida, Deus sopraria vida neles. Lembra aqui do Gênesis, Deus que sopra a vida neles? Então, as pessoas que morreram, ressurreição, voltam do jeito que morreu. O conceito que tinha era esse. A gente acha que é um conceito que faz sentido, não importa. Mas esse é o conceito que tinha. Então, se você morreu,
né? Faltando um braço, você vai voltar faltando o braço. Você morreu com 80 anos, você vai voltar com 80 anos. Você morreu como bebê, você vai voltar como bebê. Tá? Então aí que entra o conceito de ressurreição. Mas olha só o que está acontecendo aqui. Então, você voltaria. E olha como é que funcionaria a coisa. Cadê a justiça que eles estavam querendo? Lembra que eles estavam chateados com a situação, injustiça, um mundo muito ruim. Então, a justiça seria o seguinte. O pessoal do bem que voltaria, né? Todo mundo voltaria, tá? Todo mundo volta. O pessoal do bem voltaria para viver para sempre neste paraíso da terra, aqui mesmo, né? Como estavam falando lá, né? Lá na terra, lá né? O que a gente chama de Israel hoje. Então, lá mesmo em Jerusalém, eles iam ali mesmo, entendeu? Ali mesmo vai ser ali, o reino de Deus vai ser na terra, e eles conheciam aquele cantinho do mundo, vai ser ali mesmo. E o pessoal volta, o seu Zé, tal, o seu vovozinho, tal, sua tia, vai voltar e vão viver para sempre aqui, na terra. Mas, cadê a justiça? O pessoal que foi ruim, o pessoal que pisou na bola, o pessoal que não seguiu as leis de Deus, não fez o que era, enfim, o pessoal que não foi aprovado, né? Todo mundo vai ser julgado. Esse é o julgamento, que vocês já viram falar do tal do julgamento. Então, todo mundo volta, tem o julgamento. Quem é aprovado fica na terra, não vai para o céu, não tem... Aqui na terra, fica para o reino de Deus aqui na terra. E quem não foi aprovado, pisou na bola, novamente é morto para sempre. Entendeu? Era isso, ele só morria para sempre. Sem sofrimento, só deixando de existir novamente. Essa é a punição, para sempre dessa vez. Então, morreu, aí volta, ó, tá bom, você pisou na bola. Morre de novo e acabou. Não tinha antes o conceito que a pessoa morria e acabou? Então aqui criou essa versão. Não, acabou de tudo não. Vai ter mais uma chance. Deus vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Todo mundo volta, separa o joio do trigo. Quem falhar, quem não, né, teve uma vida ruim, foi reprovado, volta a morrer e fica morto para sempre. E quem foi aprovado, fica vivo para sempre, porque, de novo, eles não tinham o conceito de uma alma fora, diferente do corpo. Então, vida era aqui, era nesse corpo, do jeito que você morreu. Tá bom? Olha só que interessante. Bom, então, por isso, esse tipo de pregação era chamado, né, pregação apocalíptica. Então, tinham vários profetas apocalípticos, eram chamados, e Jesus era um deles. E eu vou deixar aqui de novo, aqui embaixo tem um link para um artigo acadêmico bacaninha que eu achei, um PDF que para baixar de graça, um trabalho acadêmico falando sobre esse tema, para você conhecer mais esse tema que é bem interessante. Então, esse tipo de pregação, tinha muitos, né? Porque, de novo, começou 200 anos antes de Cristo, tinha muitos desses profetas apocalípticos. O que quer dizer isso? Que eles estavam falando, eles tinham essa filosofia, que, ó, logo, logo vai acabar. Logo, logo o reino de Deus, né? Deus vai vir aqui estabelecer o reino dele. Aí acabou. Fim dos tempos, né? E aí quem morreu, todo mundo volta, tem julgamento. Quem foi do bem fica para sempre e quem não foi, morre para sempre. E era bem urgente. Aí você vai captar, agora você com isso em mente, depois você volta a ler. E você vai captar essa urgência de Jesus. Se você estudar com cuidado, a Bíblia, você vai ver que não, casar para quê? Porque literalmente o mundo ia acabar tipo quinta que vem, não é um dia o mundo vai acabar, não era isso não. Depois eles foram mudando a filosofia, porque o mundo não acabou, aí tudo bem, isso já são as distorções que vieram depois. Mas a ideia que ele estava pregando, que ele acreditava, é que o mundo ia acabar a qualquer instante. Por isso que você vai ver aquela pregação de larga tudo, vem, porque tipo quinta que vem acabou, não tem, né? Então foco total, total devoção, e já vamos agora
estabelecer isso aqui. Olha só, Marcos 1,15. O tempo está cumprido, Jesus falando. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque vai acabar agora. O tempo está cumprido, deu, é agora, vai acontecer nesse instante, tá bom? Bom, olha só, um detalhe especial da pregação de Jesus, porém, é que que não bastava seguir todos os detalhes das leis judaicas, rituais e orações para conseguir viver neste reino de Deus que estava previsto. Então, isso era agora já uma coisa que Jesus trouxe, era um foco dele, né? Cada pregador tem o seu foco, e o foco dele era, olha, não é só você ser um bom judeu para você ser aprovado e poder ficar vivo, tá bom? Ele não era para você ter que fazer tudo, ele enfatizava que tinha que especialmente viver as duas leis judaicas que você conhece famosas. Então a primeira é amar Deus profundamente. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Né? Isso é de Deuteronômio 6, 4 a 6. Bom, então essa é a lei, né? Essa é uma lei judaica. Não é? As pessoas, Jesus inventou isso. Não, Jesus não inventou, mas ele destacou das leis, ele falou, não, tem essa lei, todo mundo tem que seguir essa lei. E a segunda lei, famosa, amarás o teu próximo como a ti mesmo, do Levítico 19, 18. Então, de novo, não foi ele que inventou esse conceito, ele pegou essas duas leis judaicas e falou, olha, pessoal, esse aqui importa, não fica viajando muito no resto não, o que importa são essas duas leis, eu quero foco total nisso, que aí deu, né, que fica o amor, né, você ama a Deus e ama seu vizinho. Então, ele levou esses dois ao limite máximo, né? Essa é a grandeza de Jesus, né? Isso aí que a gente tem que, entendeu? É essa que você vê que é uma alma especial, porque esses dois não são moles, né? Isso aí é fácil falar, mas são grandes ensinamentos, né? E a questão de amar Deus, a gente chama na nossa tradição do yoga de bhakti, devoção. Isso aí né? Não tem limite, você vai. Então é uma coisa bem especial mesmo, bem linda, e por isso que a gente honra, né? E reconhece a importância de Jesus por enfatizar e viver essas duas leis muito importantes. Bom, então ele levou isso ao máximo, né? Absoluto amor a Deus e total dedicação ao bem-estar dos outros, especialmente os mais sofridos, desconhecidos, etc. Por que isso? Porque ele já queria aqui mesmo, na vida, nessa vida aqui, o tempo vai acabar, o reino de Deus está chegando, semana que vem aí, sei lá, mês que vem no máximo, está chegando, vai ser agora, mas vamos já agora, nessa vida corporal aqui, nessa vida aqui na Terra, vamos já criar a situação utópica que Deus vem criar. Olha o conceito bacana, entendeu? Tipo, vamos, né? O reino de Deus não vai ser estabelecido aqui de novo, não tem céu. Não tem tipo, não, seja bonzinho e depois vai ser super legal lá e tal. Não. Deus não vai vir estabelecer aqui, então eu já estou aqui estabelecendo para Ele. Vamos adiantar o trem, né? Vamos adiantar a questão aqui, vamos já ir criando aqui uma situação utópica de amor total a Deus, porque Deus está vindo, você não vai ficar no reino de Deus se você não ama Deus, não tem lugar para você, então você tem que já estar nesse amor total a Deus. E como vai ser um paraíso na Terra, né, de um máximo de amor, então já vamos aqui já fazer uma sociedade linda aqui, de igualdade, de ajuda, de carinho, essa é a beleza, né? Então o conceito deu um resultado maravilhoso, né? O conceito era esse, de estabelecer isso já aqui, por isso, não, vamos ajudar todo mundo, não tem isso de distinção, de regra, de ritual, não, amor, né?
criando essa sociedade utópica aqui mesmo, agora. Então essa aqui é a ideia dele, tá bom? Bom, agora, então, agora a gente já falou da alma, já falou do onde que era, não tinha céu, um outro paraíso místico, não. Era aqui mesmo que ia acontecer, então a gente já pode começar agora fazendo daqui um belo lugar. Então agora vamos falar do inferno. Olha que interessante, vamos lá. Bom, então, quando há a tradução da palavra inferno, trata-se de um erro de tradução. Olha só, vamos lá ver. Por exemplo, em Mateus 5:22, traduzido como fogo do inferno, e 5:29 e 30, e se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um de teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, nesses casos todos aqui, a palavra que foi traduzida como inferno, a palavra original é Gehenna. Por isso que é muito importante esses estudos que voltam na tradução, na versão original desses textos. De novo, porque senão fica o jogo de telefone. Então, a palavra que está lá, traduzida em Mateus como inferno, é Gehenna. Aí você fala, o que é Gehenna? Bom, olha só, Gehenna não é um lugar de sofrimento e tortura eternos. É um bairro fora dos muros de Jerusalém que era considerado maldito e ruim. Era um local onde antigamente faziam lá sacrifícios de crianças na religião antiga do local. Então, um lugar bem, né? Um lugar que tinha um péssimo astral, era um lugar muito ruim, era um péssimo bairro da região, porque tinha essa fama de ser um lugar que tinha sido feito para sacrifício de criança na tradição, né? Não na tradição judaica, mas na tradição do povo lá da região, que também existia antes. Então, um lugar maldito. E, simplesmente, então, era um lugar muito ruim para ter seu corpo jogado. Tipo assim, porque você morreu, e aí você joga o corpo num lugar desses, muito ruim, né? Imagina hoje em dia, assim, alguém falar, não, quando você morrer eu vou jogar seu corpo no esgoto, assim, né? É desagradável, né? Pô, né? Não, você quer fazer um negócio bonitinho, vai cremar, né? Na tradição cristã, vamos fazer um enterro bonitinho no cemitério, né? Então, isso é uma coisa natural, você quer cuidar do corpo, né? Não quer deixar lá largado. Então esse era o pior, então isso era o inferno. O inferno aqui era ter seu corpo, a pessoa já morreu. Não tem nenhuma tortura e sofrimento eterno. Era a pessoa ser jogada nesse lugar muito ruim. Olha que interessante, né? Bom, estreita é a porta que leva à vida, literalmente a vida, ao oposto da morte. Então quando ele fala estreita é a porta que leva à vida, era a vida, a vida. É você continuar vivo, porque senão você morre. O castigo eterno de Mateus 25 é a morte eterna. Morrer para sempre. Esse é o castigo eterno. Você morreu para sempre. Você não está vivo. Não que tenha um processo de... Eles não tinham esse conceito. Não existia essa ideia. Para as ovelhas, os bons recebem como herança o reino na terra. E não, o reino de Deus, você recebe, você vai poder ficar vivendo no reino, que vai ser estabelecido aqui no mundo, logo, logo. Você vai conseguir ter um lugar aqui, vida aqui. Isso é para os bons, o reino na terra. O fogo é eterno, mas não o sofrimento no fogo. A punição é eterna no sentido da morte ser para sempre, sem mais chances de ressurreição. Esse é o sofrimento eterno, esse é o castigo eterno. Que você, depois que Deus, quando Deus chegar de novo e todo mundo ser, né, ressurreição de todos e você não passar no crivo e ser morto de novo, aí é para sempre, por isso que é castigo eterno, entendeu?
Bom, ok, então essa era a verdadeira visão de Jesus, tá? Não tinha nem céu, nem tinha inferno, nem tinha alma. Então você fala, vem cá, de onde que surgiu isso tudo? Bom, basicamente surgiu do contato do cristianismo com a cultura grega, que os gregos tinham esse conceito de alma, diferente do corpo. Então, a coisa que foi introduzida é um sincretismo, porque, como vocês sabem, o que aconteceu é que Jesus estava lá, como muitos profetas apocalípticos judaicos. E ele foi morto até porque os romanos estavam na escada dando trabalho, está fazendo confusão, porque vai acabar o mundo, aí todo mundo larga tudo e fica fazendo bagunça. E esse tipo de coisa não leva a uma sociedade tranquila, as pessoas pagando imposto, isso aí causa confusão, então os romanos não gostavam disso. E como muitos outros profetas foram mortos, Jesus também foi morto de forma horrível, crucificado, que era a morte pior que eles tinham reservado. Os romanos reservavam a cruz para os piores criminosos, assim, para realmente deixar a mensagem de ninguém querer tentar fazer aquilo. Então ele estava causando confusão, como muitos outros. Então até aí tudo bem, mas o que foi? Mas ele era muito bom, ele era muito forte, muita fé, esse amor todo, ele tinha essa potência, De novo, eu acho que ele é um enviado de Deus, então ele tinha essa potência toda, essa mensagem bonita. E aí, então, começou a criar, aos pouquinhos, um culto a Jesus. É aí que começa o cristianismo. O cristianismo não foi começado por Jesus. Não foi. Ele foi sendo uma coisa que depois as pessoas foram, E eu vou deixar um link aqui no final desse vídeo para um outro vídeo meu que eu vou explicando as deturpações que foram surgindo depois. Então ele vai, O pessoal começou a se afastar e começou a criar tanto a influência grega tão grande que você vai ver que o Evangelho de João, que é o mais tardio, o que mais tem, assim, já toda uma cultura, já esses conceitos, Jesus, da posição especial, todas essas coisas que depois foram falando de Jesus, que Jesus não falou originalmente, não está lá em Mateus, que é o primeiro, mais antigo Evangelho, mas nesses posteriores, o mais tarde, ninguém sabe quem escreveu o Evangelho de João, é nesse Evangelho que foi escrito em grego, já foi escrito em grego, o idioma que Jesus nunca falou. Jesus estava lá no que a gente chama, no que a gente chama de Israel, lá em Jerusalém. Então já é uma coisa que vem. Então, com essa influência, com o passar dos séculos, o Evangelho de João já é escrito mais de 100 anos depois, 100 e tantos anos depois de Jesus. E aí, com essa influência que começa a surgir o conceito de alma. E aí como também o apocalíptico não passou, porque não adianta você ficar falando que vai acontecer, e aí o mundo não acaba, aí tiveram que reinterpretar isso tudo, aí depois eles foram reinterpretando, que é outro, aí o reino, não era bem o reino de Deus aqui, aí começa a interpretar as coisas que Jesus estava falando, para não ficar ruim dele, ele errou, para não falar que ele errou, começa a ter essas distorções, bem interessante isso, Bom, então, o que eu quero dizer é o seguinte, que na verdade, hoje em dia, o que os cristãos hoje acreditam é em grande parte inventado por outras pessoas e não o que Jesus ensinou e praticou. É bastante diferente. Então, só para dar isso assim, para compartilhar que eu acho interessante e talvez você, no seu caminho espiritual, você pense, peraí, vem cá, o que eu estou seguindo é, Afinal, quem que, Aí você vai ver, se você estudar, você vai ver as diferentes versões, tanto que, provavelmente você nem está seguindo a Igreja Católica mais, que era a versão, aí já está assistindo, aí vai protestante, aí vai. Enfim, continuam criando diferentes versões. Bom, então isso é bem interessante, gente? E qual que é o ponto aqui também, bem legal? É que é interessante você ver que na cultura do yoga, na cultura de Krishna, tem o conceito, tem o que a gente acha, muita coisa que o cristão acha hoje, está na cultura de Krishna. Na cultura de Krishna, sim, abertamente, diretamente, claramente na Bhagavad Gita, se você não estudou, você deve estudar a Bhagavad Gita.
Na Bhagavad Gita você vai ver lá, primeiro ensinamento de Krishna, você não é o corpo, você é uma alma eterna, você sempre existiu, você nunca vai morrer. Então, direto, primeira coisa no yoga, a gente aprende que tem o conceito da alma eterna, que tem o conceito da diferença entre a alma e o corpo. Tem o conceito de Deus, tem o conceito de uma outra realidade. De novo, na própria Bhagavad Gita, que já fala, olha, tem a minha morada. Então, realmente tem um conceito de uma realidade transcendental além dessa realidade sofrida. E o sofrimento e a injustiça toda, que é sempre um grande empecilho, né? Nas tradições abraâmicas, um grande empecilho, é resolvido, porque nessa tradição do yoga tem a questão da lei do karma, que hoje as pessoas já estão abraçando, porque é o que, né, é tão óbvio, faz sentido, depois você aprende e fala, poxa, realmente é isso. Então o conceito, então já tinha o conceito, não, você está aqui realmente tem sofrimento, injustiça, mas é a lei do karma, e tudo serve para você aprender, evoluir, ser uma pessoa boa, como parte do seu despertar espiritual, para você então não mais ter que nascer aqui e ir lá para o reino de Deus, que está acontecendo lá. Então não tem um momento, o mundo não precisa acabar, o que precisa é você acabar com o mundo, no sentido de você resolver a sua jornada aqui, encerrar a sua jornada aqui no mundo, né, se iluminando pelo caminho da espiritualidade, despertar espiritual. Aí você volta, o reino de Deus está lá. As pessoas que morreram já em contato com Deus estão lá com Ele. A gente está aqui dando bobeira, não precisa esperar o reino de Deus chegar aqui. Ele não vai chegar aqui. E a gente não tem essa ilusão que aqui vai ser nada muito bom. A gente só sabe que aqui a gente faz o nosso melhor, mas aqui é um lugar mesmo cheio de complicações. É um lugar de provações. Então a gente já entendeu isso, tá? Bom, e claro, essas duas lições lindas de Jesus, que se destacam, de novo, é se amar Deus puramente. Isso é o foco da Bhagavad Gita, né? Krishna fala na Bhagavad Gita o tempo todo que esse é o objetivo, que a gente tem que amar. Bhakti, essa palavra. Ele fala, Bhakti exclusivamente a mim, né? Completamente dedicado a mim, sempre pensando em mim. Krishna fala. Então esse amor total a Deus, essa entrega total, essa coisa linda que Jesus estava pregando, como sendo principal, está lá na Bhagavad Gita também, no caminho do yoga. Krishna ensinou isso, essa central, absoluta questão de devoção total, de você ter esse amor, de se sentir a presença de Deus sempre com você, de você fazer da sua vida, esse é um conceito básico do yoga, fazer da sua vida uma oferenda amorosa a Deus, tudo que você faz é uma oferenda amorosa a Deus. Então esse é um conceito bem importante nesse caminho aqui do yoga. E aí o segundo conceito de amar a todos, de servir a todos, também é absolutamente central o yoga. Que é o conceito aqui no canal, no meu trabalho, a gente fala Dharma, essa palavra Dharma, que é você fazer seu melhor, você buscar a excelência em cumprir seus deveres, né, em servir. Amar é servir. O que significa amar a todos? Que você está lá apaixonado por... Não, é que você serve todo mundo. Não é que você está lá mandando emojis de coração. Não é isso, não. É servir. E como é que você vai servir? Cumprindo o seu Dharma. Esse é um grande tema aqui do canal, aqui do meu trabalho. De você ser a melhor pessoa que você pode ser. Melhor pessoa no trabalho, melhor cidadão, melhor pessoa na família, melhor filho, pai, irmão, primo, amigo. Tudo você fazer consigo mesmo. Também você se amar, se cuidar. Então você ser o melhor possível, servir, fazer o melhor. Então esses dois conceitos são super importantes também no caminho do yoga. Né? Então acho interessante que, né, algumas coisas que muitas pessoas que acham que estão seguindo Jesus, na verdade estão se aproximando dessa tradição muito mais antiga de Jesus, né, que é a tradição do yoga, a tradição de Krishna, milhares de anos antes de Jesus, antes mesmo do judaísmo ter surgido. Bom, então é isso. De novo, é muita informação, vou deixar aqui um link, né? Vale a pena você buscar os livros para quem está assim, não, peraí, eu quero entender bem mesmo. Pega os livros, né? Do Bart Denton Ehrman, pega os livros dele, eu acho que eles têm traduções já aqui em português, publicados aqui no Brasil.
Pega esses livros, estuda, busca aí, tenta conhecer mais o conceito de, do profeta apocalíptico, esse conceito que é bem interessante isso assim, para você afinar a sua espiritualidade, achar seu caminho de forma mais profunda e bacana. Então, que Krishna abençoe todos vocês com muito conhecimento, com muita paz e com muito amor. Hare Krishna.